Junte-se a nós e faça parte dessa missão que transforma realidades. Entre em contato e saiba como você pode contribuir. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa Conferência Internacional Liberdade para Todos. Para nós é uma alegria poder contar com você, com todos que estarão nos ouvindo ao vivo e alguns com certeza depois pela gravação, para a gente tratar um pouco sobre uma realidade que acontece não só no Brasil, mas no mundo, que é o tráfico de pessoas, escravidão do ser humano. E essa conferência é fruto de um livro que foi escrito por alguns autores que são os nossos preletores dessa conferência. E juntos, então, eles estiveram elaborando alguns textos que hoje também estarão se transformando em palestras. Você que fez inscrição, está participando com a gente, vai receber esse livro na sua casa, com tempo depois para você poder ler. E mais do que isso, poder compartilhar também desse ministério Liberdade para Todos. Nós estamos aqui junto com o William. O William é o coordenador do Ministério Liberdade para Todos no Brasil. Ele vai explicar um pouquinho o que é o Liberdade para Todos antes da gente ter o início com uma devocional. Boa noite aí, pastor Eduardo, boa noite a Denise e a todos aqueles que estão nos assistindo agora ao vivo, aqueles que estão assistindo gravado. Eu falei boa noite, se você estiver aí de tarde ou de manhã também, sinta-se saudado. Ou quem está na Austrália, né? Ou quem está na Austrália, né? Nós temos gente do mundo inteiro aí nos ouvindo. Bem, o projeto Liberdade para Todos é um projeto da SMI que visa combater o tráfico de pessoas, combater a escravidão humana. Esse projeto surgiu aí, a ideia de uns 2 anos atrás, onde Eduardo e eu estávamos viajando, fomos para o Peru, e lá nós descobrimos que o Brasil tinha esse problema. A gente não tinha ideia de que isso era um problema no Brasil. E aí então nós voltamos empolgados de lá e iniciamos esse projeto. E há 2 anos a gente vem trabalhando nisso, e ele culminou, não é? Umas 2 semanas atrás nós lançamos o livro, não é? Liberdade para Todos, aliás, o livro Caminhos da Liberdade, que é um livro que fala sobre o tráfico humano de diversas formas, através de diversos autores, de várias áreas do saber. Cada um escreveu dentro da sua área do saber. E quando nós estávamos escrevendo o livro, surgiu a ideia de preparar esse congresso para, primeiramente, despertar a nação brasileira, o povo brasileiro, a igreja brasileira, sobre esse problema que quase ninguém sabe que existe, quase ninguém sabe que é um problema. Então, o nosso foco principal no próximo ano, 2025, é divulgar bastante esse projeto, divulgar bastante essa necessidade de se combater o tráfico de pessoas no Brasil. É isso. Ok. Durante esses dias, nós vamos falar um pouco sobre o projeto e como você pode fazer parte. A SMI, Sociedade Missionária Internacional, através do projeto Liberdade para Todos, nós estamos levantando, quem sabe, um exército de pessoas, né, nas igrejas que nos ajudem a participar deste movimento, com trabalho de conscientização nas igrejas, denúncias e assim por diante. Então, no decorrer do evento, você vai saber um pouco mais como você pode participar desse projeto. E eu quero trazer uma palavra devocional nessa abertura, exatamente trazendo para mim e para você, claro, a nossa responsabilidade como cristãos, como os discípulos de Jesus, a praticar a justiça que explicitamente Jesus deixou na sua palavra para que nós também pudéssemos ser agentes da justiça. Há um texto em Lucas, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos,
para libertar os oprimidos. Jesus mesmo colocou dessa importância que nós temos de nos envolver com aqueles que estão sofrendo. Muitas pessoas não querem porque realmente dá trabalho. A denúncia, você tem que tomar alguma atitude em relação ao que você está presenciando. No Brasil, nós temos tido vários tipos de escravidão, trabalho sexual, infantil, exploração. E nós, como igreja, qual é o nosso papel? O que nós temos que fazer para impedir que esse problema avance a cada dia mais? Às vezes a gente acha que o problema está distante da gente. A gente acredita que não é algo que tem a ver comigo, com a minha família ou até mesmo com a minha igreja. Só que é um grande engano isso. O problema da escravidão humana ou da exploração humana, ela está presente muito perto de nós. Às vezes de forma silenciosa, sem sabermos que alguém está sofrendo esse tipo de escravidão ou de exploração, mas à medida que nós começamos a divulgar, a conscientizar os nossos familiares, amigos, igreja, nós começamos a detectar esse problema. Jesus ele deixa muito claro que nós temos que ser agentes da justiça, promover o bem-estar social do ser humano na sua integridade, na sua totalidade. Eu gostaria de deixar para você, na noite de hoje, pelo menos algumas formas que você poderia se envolver no projeto Liberdade para Todos, ou simplesmente no projeto de ser um cristão que se importa com o próximo, se importa com o oprimido, se importa com aqueles que estão sofrendo. Em primeiro lugar, trata de educar-nos e educar outros. Quando eu falo educar-nos, significa de a gente começar a estudar um pouco mais. O William acabou de falar que nós estivemos nesse congresso no Peru e a nossa líder, líder do For Freedom Internacional, ela estará falando na quarta-feira, Karine, e ela trouxe uma palavra sobre o tráfico humano, sobre escravidão humana, e ela começou a apresentar dados a respeito do Brasil. E nós ficamos perplexos de saber que aqueles dados se referiam ao nosso país, coisas que nós mesmos não estávamos atentos, não estávamos conscientes. Então, duas coisas nós precisamos. Primeiro, começar a estudar, assistir alguns vídeos, ouvir e assistir reportagens que são colocadas a respeito do tráfico humano, da exploração humana. E também educar outras pessoas. Existem diversas formas que nós podemos fazer isso através da sua vida. Quem sabe um grupo de estudos na sua igreja, em grupo familiar, numa escola dominical, e tratar especificamente sobre esta questão, palestras em escola. Ou seja, a educação é fundamental. Uma outra forma de você se envolver é o apoio às organizações que atuam nessas áreas. No Brasil, nós estamos bem no começo ainda. O primeiro ato foi a publicação do livro Caminhos da Liberdade. Agora estamos levantando pessoas que podem cooperar com a gente, advogados, pessoas que podem estar na linha de frente também, divulgando, ensinando. Mas, se você apoiar as organizações que já atuam e trabalham com isso, será também de grande valia. Quando eu falo apoio, existem diversas formas de apoiar. Financeiramente é uma delas, nada se faz sem que a gente tenha o apoio financeiro de pessoas e organizações. Tudo que a gente precisa para poder fazer com que isso aconteça de uma forma mais rápida e clara, envolve custos financeiros. E se nós tivermos pessoas que estão dispostas a investir, a cooperar, com certeza nós poderemos atingir os nossos alvos e os nossos objetivos. Mas também a iniciativa de você orar por esses projetos. Oração. Oração é uma arma poderosa
que pode libertar pessoas do cativeiro, primeiramente do cativeiro espiritual. Muitas pessoas estão dentro de cativeiros físicos porque se deixaram levar por essas situações. E o problema antecede ao cativeiro físico, que é o cativeiro espiritual. Pessoas que não encontraram um caminho verdadeiro, que a gente sabe muito bem que está em Cristo Jesus, que pode trazer a verdadeira liberdade. E através de o povo de Deus, a igreja de Deus orando em favor dos projetos, em favor das pessoas que sofrem, com certeza nós obteremos sucesso. Então, eu gostaria de desafiar você, durante esses dias que nós vamos estar ouvindo essas palestras, a se envolver nessas áreas. Quem sabe montando um grupo na sua igreja, que possa ir em escolas. Logo em breve nós estaremos oferecendo, através do Liberdade para Todos, um curso para treinar pessoas para fazer parte do projeto Liberdade para Todos. Então você vai entrar no nosso site, vai se cadastrar nesse curso, é um curso inteiramente gratuito, e após você fazer esse curso, você poderá ser um dos agentes do projeto Liberdade para Todos. Com isso, você poderá ministrar na sua igreja, nas escolas no seu bairro, e quem sabe também atuar de uma forma mais intensa na denúncia de casos que você conhece, convocando aqueles que estão participando do Liberdade para Todos, para que possamos ter algumas ações mais incisivas no que diz respeito à liberdade das pessoas. Então nós contamos com você nesses 3 dias. Eu sei que quarta-feira é feriado aqui no Brasil, né? Mas eu queria desafiar você a participar. Nós temos pessoas falando da Jordânia, da Austrália, de São Paulo, Rio de Janeiro, e queremos contar com a sua participação. Nós vamos orar pedindo que Deus nos abençoe durante esses 3 dias e que, muito mais que uma conferência online, realmente seja um agir de Deus na minha vida, na sua vida e na vida de todos aqueles que um dia assistirão a essas palestras, e quem sabe Deus, tocando nesses corações, também possam se envolver nessa luta, nessa batalha. Vamos orar. Deus, nós agradecemos pela oportunidade que temos de te servir também através deste ministério, Liberdade para Todos, combatendo a escravidão e o tráfico humano. Senhor, que nesses dias de conferência, de palestras, o Senhor possa ungir poderosamente cada um dos preletores, que eles sejam instrumentos, ó Deus, de poder em suas mãos, ó Deus, para falar aos nossos corações, para falar à tua igreja brasileira, para falar também, Senhor, a outros que ouvirão em várias partes do mundo. E dessa forma, Senhor, nós possamos fazer tal como Jesus fez, ter piedade, ter misericórdia daqueles que sofrem e levar justiça, Senhor, àqueles que estão carentes. Esse é o nosso pedido e nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Nós teremos 2 palestras cada noite. A palestra vai ter mais ou menos uns 45, 50 minutos. E depois nós vamos deixar um período no final para que você possa fazer perguntas. Perguntas e resposta. Você que está aí no YouTube, você pode escrever no chat a sua pergunta, mandar para nós, e aí os preletores, ou nós, dependendo para quem for dirigida a pergunta, nós tentaremos responder, né, de forma satisfatória. Mas, então, veja aí no chat, né, faça a sua pergunta, e nós vamos estar, de uma forma, respondendo a cada um as dúvidas e informações que vocês precisam. Hoje vai estar falando a professora Denise. Eu sei que quem teve acesso ao site pôde ler um pouquinho a biografia de cada um dos nossos preletores, mas eu gostaria que a Denise, ao
passar a palavra para ela pudesse se apresentar, né, antes de trazer a ministração, pudesse falar um pouquinho da sua experiência, do seu ministério, e depois, então, ela tem o tempo para a sua ministração. Seja bem-vindo, Denisa. Muito obrigada. Deus te abençoe. A palavra está com você agora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E é um momento muito importante. Eu vejo que poder conversar sobre essas questões tão explícitas e, ao mesmo tempo, tão desconhecidas para muitas pessoas sobre a escravidão. E esse convite foi um convite muito precioso para escrever o capítulo do livro e também para poder vir aqui falar com vocês. Então é um prazer estar aqui e se sintam à vontade também para perguntar no final, no começo, enfim. A gente está com o chat ali aberto. Quem sou eu, né? Eu sou a professora Denise, trabalho aqui na Faculdade Sul-Americana, mas eu sou professora há bastante tempo. Faz 34 anos que eu trabalho nessa área. Sempre atuei em todas as frentes. Do ensino básico, principalmente do ensino básico, né? E o ensino superior, que faz 20 anos que eu leciono. A minha área de formação é em História. Eu sou mestre em Educação, doutora em Educação e doutora em Ministério, né? E é um trabalho, assim, que eu amo fazer. Eu amo dar aula, conversar, discutir essas questões, principalmente as questões que envolvem nós, humanos, pessoas, seres humanos, relações humanas. E principalmente quando a gente tem um trabalho, está inserido na igreja. Atualmente, eu sempre trabalhei com adolescentes, sempre trabalhei em ministério que envolvesse estudo, né? Porque é a minha área de competência, mas eu gosto muito de arte. Então, durante muito tempo também eu trabalhei com teatro, com pessoas de várias idades, né? Então, isso tem me trouxe, na verdade, né, na verdade, me agregou muita percepção acerca das pessoas, dos interesses, dos valores, das relações, e isso me interessa muito. Isso me interessa bastante, né? E hoje à noite, o que eu quero conversar um pouco com vocês tem a ver com o que eu escrevi, claro, né? Mas é importante que vocês leiam o livro, né? Não é só a gente está aqui falando, mas parte do que eu vou falar tem uma relação direta com o texto do livro, mas é interessante que vocês possam ter acesso ao texto, né? Porque está tudo muito interessante, assim, o livro todo está muito rico de informação, rico pela experiência dos autores que estão ali, né? Então, esse tipo de troca, de oportunidade, ela realmente ela expande o nosso olhar, né, para uma realidade tão gritante, o nosso entorno, né? Então, eu queria começar conversando um pouquinho com vocês com o título, né, principal aí, que é Entre Correntes Invisíveis, que é o título do texto, né? Desafios dos direitos humanos na era da escravidão contemporânea. Eu leciono, eu trabalho com essa disciplina aqui na faculdade, Direitos Humanos, Antropologia da Religião, Espiritualidade, são as áreas que eu também gosto de transitar. E uma coisa está relacionada à outra, né? Então, só que nessa temática, quando a gente vem trabalhar um pouco sobre essa questão na era, eu estou com um slide aqui, esse slide vai ser projetado para vocês também, a gente vai conversar, na verdade, né? A ideia aqui é trazer um pouco de reflexão e até de uma autopercepção nesse assunto, nesse tema, né? É lógico que nós queremos muitas vezes resolver o problema ou ter uma resposta específica, né, para que esses problemas relacionados a direitos humanos, escravidão contemporânea, né, é o desejo de todo mundo, isso é um desejo
que as pessoas têm de paz, de viver bem, de viver em paz, né? Então, isso não é uma loucura da cabeça das pessoas, isso é algo humano, né? O desejo de estar tranquilo, o desejo de poder viver, sobreviver, né? Então, isso faz parte do humano, né? Só que nós vivemos num mundo onde as relações, as coisas acontecem, as intenções, sistemas e formas de governo, de poder, são estabelecidas aí nessas relações. Então, isso existe também desde que o mundo é mundo. E que nós precisamos entender e pensar um pouco o nosso papel, né? O meu papel, o seu papel. E é esse pensar que ele é muito significativo. É o pensar e poder expressar. É o pensar e poder agir. É o pensar e poder expandir as ideias para outras pessoas, né? De que forma? De uma maneira que essas ideias possam trazer benefícios, possam agregar, possam ser relevantes, funcionais para uma sociedade, para um grupo de pessoas, né? E nós precisamos desse diálogo, né? É um diálogo fácil? Não. É um diálogo tranquilo? Não é um diálogo tranquilo, mas é um diálogo de civilização, é um diálogo de convivência, é um diálogo que precisa ser mantido de respeito. Por isso, eu queria começar conversando um pouquinho com vocês, esclarecendo os termos. Vocês estão vendo aí um slide, né? E que Sakamoto ele vai trazer algumas diferenciações acerca dos termos. É importante que tenhamos essa clareza para que não se generalize e, às vezes, a falta de entendimento dos termos, ela também pode provocar nas pessoas algo como deixar muito simples, não, é só isso, ou é só aquilo, né? Mas quando o autor, ele diferencia escravidão contemporânea como um termo utilizado pelas Nações Unidas, né? Então é algo mais amplo. A expressão escravidão moderna é usada em diferentes lugares e também na Europa. E a expressão trabalho análogo ao escravo é usada no Brasil com referência ao artigo 149 do Código Penal Brasileiro. Então, as três expressões, os três termos, elas estão direcionadas diretamente ao indivíduo que se encontra numa condição hostil, que se encontra numa condição de privação de algo. Então, é importante que eu tenha essa consciência, né? O entendimento dos termos, ele precisa me trazer uma consciência. E não a seguinte classificação, que um é mais leve, um é mais fácil, um é pior ou menor que o outro. Não. A consciência dos termos é entender que ser privado de algo que é um direito de todos em qualquer lugar, né? Isso é muito sério, né? Isso é muito importante pensar, mas também entender naquele local onde eu estou. Por quê? Porque é isso que nos aproxima. E aí, desculpa, eu trouxe para vocês, ao longo dos slides, tem algumas imagens, e eu gosto muito de um artista de rua, uma artista de arte, né, urbana, contemporânea. Eu acho que vocês já devem ter conhecimento dele, que é o Banks. Ele é um artista muito crítico da temática também, a respeito de refugiados, migrações, escravidão moderna e outras questões sociais. Então, ele é um crítico social. E eu achei que é bem pertinente a gente pensar um pouco sobre isso. E essa imagem que vocês estão vendo é uma pomba, e essa pomba ela está com um colete de proteção.
E é como se ela estivesse se protegendo daquilo que é, ou daquilo que vai atacar, no sentido de impedir que ela viva naquele território, né? Que alguém venha e tome o espaço dela, né? Então, essa blindagem é o que muitas vezes nos cerca e nos coloca numa condição de não olhar para o outro. Essa é uma crítica de duplo sentido. Ao mesmo tempo que essa pomba está ali se blindando de algo, né, de fora para dentro, ela também se protege, né, de algo muito maior. Então, essa crítica, né, dupla do artista, ele traz esse tipo de reflexão. Ao mesmo tempo que eu me sinto, né, ameaçada por esse tipo de discussão, ou eu não quero discutir esse assunto, eu não quero saber desse assunto, eu também não quero que esse assunto me atinja de alguma forma, mas eu também estou inserida nesse ambiente. Então, eu não posso negligenciar, eu não posso deixar passar. Então, o Bankes, ele faz essa crítica, né? Então, é bem interessante olhar, porque essas pequenas coisas mudam o nosso olhar sobre o mundo e sobre as pessoas, tá? Vamos avançar mais um pouquinho, e aí eu queria conversar a partir desse conceito, dessa dimensão, vamos dizer assim, dessa consciência, né, acerca do que se pensa os termos, mas o que está implícito por trás dos termos, que são pessoas, e eu preciso ter essa consciência, né, que a escravidão que nós brasileiros temos como consciência é aquela escravidão histórica, né, mas que ela se configura de várias maneiras no nosso país atualmente como trabalho análogo à escravidão, mas dentro dessa relação existem formas e meios de pessoas muitas vezes terem algum tipo de relação fora, né, vamos dizer assim, que subjugue o outro, né? É importante a gente pensar o quanto que essa linguagem ela está imersa nesse campo de cultura. Na verdade, a linguagem ela é fruto de uma cultura, né? Então, por isso eu queria conversar um pouquinho agora sobre a questão da linguagem e a relação da cultura e justiça, né? Porque hoje se cobra muito isso, né? A questão da justiça, principalmente relacionada à justiça social, né? E, ao mesmo tempo, como que isso é entendido dentro de uma cultura e como que isso é expressado por essa cultura, né? Por quê? Porque nós vivemos hoje, se vive uma ideia que o Bauman traz de modernidade líquida ou de liquidez, né? E que tudo se torna muito relativo a partir da percepção do outro. Pode ser, pode não ser, mas se é assim, talvez poderia ser assim, mas sempre tem alguma coisa que vai relativizar. E quando falamos de justiça, nós estamos falando daquilo que vai alcançar o outro de uma forma plena, de uma forma que traga para esse cidadão a tranquilidade, né, e também o sentido, né, de estar ali naquele ambiente, ou fazer parte, ou pertencer a um grupo, a uma cultura, né? Então, a cultura como um todo, ela traz essa dimensão de pertencimento, né? E hoje nós precisamos, isso é identidade, isso é identificação, isso é forma da gente estabelecer e ter também a nossa consciência de existência. Então, quando nós falamos aí dessa questão de direitos humanos na era, né, da escravidão contemporânea, vai transitar por todos esses campos. Justiça, direitos, cultura, linguagem, indivíduo, sociedade, identidade, ou seja, quem nós somos,
né? E o que é ser em tudo isso? Qual é o sentido dessa linguagem? No livro, no capítulo que eu escrevo, eu vou falar um pouco, vou propor, né, um caminho para diálogos em contextos conflituosos. Não é tão simples. Eu não estou aqui trazendo uma receita nesse livro. A ideia não é receita. Mas a ideia é abrir possibilidades, né, de se aproximar do outro. Aquilo que é estranho, aquilo que é diferente. Para quê? Para que nós possamos entender essa relação, né, e evitar que essa relação de escravidão ela se torne algo tão, assim, faz parte, né? Isso já está inserido, né? Afinal de contas, o mundo é tão violento, né? Afinal de contas, as pessoas elas são tão materialistas, né? Então, para se evitar essa fala, né, banalizada, né? E aí, o que seria essa linguagem? Porque a importância da linguagem para a cultura, né? Um dos pontos aí, eu gosto muito do autor Stuart Hall, porque ele vai estudar essa questão da cultura, ele vai estudar essa questão da linguagem a partir das realidades humanas ali, né? Dos grupos étnicos, da forma como eles convivem. E ele fala assim: a linguagem tem importância para a cultura, como um repositório de valores e significados. Ou seja, a linguagem, ela traz e mostra os valores e o significado que ela tem para aquela cultura. Por isso, ele fala assim: a linguagem é um dos meios através do qual pensamentos, ideias e sentimentos são representados numa cultura. Olha que interessante, a linguagem como meio de pensamento, ideias e sentimentos representados numa cultura. Nós vivemos num momento que as coisas são tão voláteis, os sentimentos são voláteis, as ideias, elas acabam, assim, em pouco tempo, né? É um momento que é tudo muito rápido, muito pontual, muito instantâneo. Então, se é tudo muito rápido, se é tudo muito pontual, como que a linguagem ela vai se estabelecer nesse campo representativo, né, e dentro da cultura, né? Então, não é de se estranhar que as pessoas hoje não escutem umas às outras. Não é de se estranhar que as pessoas estejam em constante sofrimento. Não é de se estranhar que as pessoas passem por suas necessidades e angústias sem que o outro que está do lado perceba, né? Então, nós estamos vendo aí, né, como isso tem crescido no mundo. E não é só no mundo, mas ao meu lado, né? Muitas vezes alguém está em sofrimento e a gente não percebe, não sabe, né? Por quê? Porque só a linguagem ali, ela acaba camuflando, vamos dizer assim, essas expressões. Então, vivemos num mundo onde essas camuflagens, elas acabam tomando a frente daquilo que é real. Então, é natural, que não é para ser natural, vamos deixar isso bem claro, que muitas pessoas acabam entrando em situações de risco, vamos dizer numa palavra bem popular, acabam entrando em roubada, em fria, né, em questões que não deveriam. Né? Então, uma boa oferta de um trabalho absurdo, né? Você vai ganhar um absurdo, assim, para fazer um trabalho X. E que muitas vezes aquele trabalho ali é uma cilada, né? Porque aquela pessoa, ela carece ou necessita, né? Precisa de algo para sobreviver e não tem, assim, a expressão da linguagem dela, aquilo acaba se diluindo numa coletividade de que todos estão passando por uma necessidade. Então, é lógico que uma oferta de emprego, por exemplo, num outro lugar,
num outro país, sei lá, numa situação, vamos pensar no Brasil, né? Seja algo atrativo. E às vezes aquilo é um absurdo. Aquilo, na verdade, é uma isca para que a pessoa esteja se metendo numa roubada, numa fria. E aí que essas coisas acontecem, né? Que a gente vê e que não acredita muito. Ah, mas será que existe mesmo tráfico de pessoas, escravidão de pessoas, né? Então, é nesse aspecto que a gente precisa pensar essa linguagem dentro da cultura. Quais os significados, quais as representações, que tipo de valores, né? Isso tem se constituído dentro da nossa realidade, que tipo de significado, né? E a partir disso, as pessoas vão criando as suas representações. Então, o autor ele vai trazer, né, essa reflexão acerca da linguagem e também nos pontuar acerca do quê? Perceber que o sentido das coisas é o que nos permite ter noção da nossa própria identidade. Então, quando você não encontra a resposta naquele campo onde você está como cidadão, como sujeito, a sua identidade, ela se torna assim, você não se identifica diante de um mundo que muitas vezes é muito, que está se expressando muito em forma de poder, de material, de posição importante, esse indivíduo se torna ali vulnerável a esse tipo de percepção, né? Ele, principalmente se tem uma questão social grave envolvida, né? Ocupa um lugar ali onde esteja passando necessidades ou coisas desse tipo, né? Então, a sua identidade, ele acaba questionando isso, né? Eu acho que só eu não pertenço, não consigo fazer parte disso, né? E aí vem uma série de questões humanas envolvidas nesse contexto. E aí o autor continua, e que este sentido é continuamente reelaborado de acordo com o período em que vivemos, as experiências que temos e pela interação social. Então, o que vivemos, as experiências que são estabelecidas ali e a interação que há ali nesse meio, ela vai dar o tom dessa dimensão cultural e também o entendimento para as questões de justiça, né? Então, é aí que vem uma questão muito importante, que é essa questão educacional, essa questão, né, que o pastor Eduardo, ele começa falando, né? Vamos divulgar nas nossas igrejas, vamos conversar sobre isso, vamos esclarecer, porque é essa consciência que a gente precisa despertar. Eu falo muito de consciência porque eu entendo que num processo histórico é a consciência que faz mover, né? Ter essa dimensão de movimento que me leva para frente, que faz as coisas acontecerem, né? Então, dentro da história, se fala muito de consciência histórica, se perceber esse movimento da história e onde nós vamos chegar com essas percepções e o que estamos alcançando com essas percepções, que tipo de consciência, né? Então, a consciência, ela só se concretiza à medida em que você dialoga com o outro, que você vai se deslocando, que você sai do seu lugar e se percebe ou percebe o lugar do outro. Esse movimento, ele tem sido muito enrijecido nas sociedades, porque não se escuta, não se faz esse movimento. Não se faz esse movimento em perceber as necessidades daquele que necessita, né? Dos necessitados, dos excluídos, daqueles que não têm uma voz presente naquele espaço, né? E que muitas vezes a voz dele é só de sobrevivência, é só garantir, às vezes, o seu alimento, né? E é nesse ambiente que as coisas vão se desdobrando de várias formas. Por isso que quando falamos de escravidão, nós não estamos falando só de uma questão, estamos falando de várias questões, né? O pastor também chamou a atenção aqui para aquilo que nos prende, aquilo que nos torna prisioneiros antes, né? Que é a nossa própria condição, né? No cristianismo,
no caso, pecador, né? Da nossa condição de não se reconhecer limitado. E aqui, dentro de uma sociedade que, vamos pensar assim, não é cristã, né? Ou, sei lá, professa uma outra fé, né? Essa percepção, né, se dá em que sentido, né? Como essas pessoas estão se vendo, né? Elas estão sendo escutadas na sua necessidade, né? Então, são esses elementos que a linguagem, ela mostra, ela revela, ela traz, mas ela mascara também, né? Ela camufla. Então, é importante a gente ir descamando isso para poder enxergar essa cultura e para que a justiça ela tenha um sentido, para que ela aconteça dentro de um ambiente coerente e coeso com aquela realidade, né? Vamos mais um pouquinho e aí eu queria agora conversar aí. Eu vou usando os slides, pessoal, porque assim, isso me ajuda muito a manter numa linha de raciocínio, porque é fácil a professora sair do rumo e entrar em outras questões aqui, até porque o assunto ele provoca mesmo a abertura de outras janelas. Mas assim, coloquem, eu não sei se tem mais alguma, não sei se tem alguma pergunta aí, tem, que eu já posso ir comentando. Depois? Então tá, recebi um sinalzinho aqui para depois a gente comenta. Justiça social, conceito e importância. A noção de justiça social, ela está ancorada em princípios morais e políticos, fundamentada nas ideias de igualdade e solidariedade, que começou a ser desenvolvida ainda no século XIX. Eu aqui usei informações de um site que fala sobre isso, que eu achei a forma como eles conceituam, é uma forma muito direta, né? Vamos entender aqui, eu não vou entrar em questões políticas partidárias, mas a questão política, ela é importante para todos nós, porque a nossa existência, ela já é, assim, uma expressão de uma representação política. Se a nossa existência, ela é uma expressão de uma representação política, e se esse indivíduo muitas vezes não entende ou não se vê pertencente àquela sociedade em que ele está inserido, se vê excluído, então qual vai ser essa dimensão de justiça? Não vai ser do jeito que eu, por exemplo, ocupo um lugar na sociedade de privilégio, não vai ser. Ele vai ter uma percepção de injustiça, porque afinal de contas ele faz parte de um grupo e dentro desse grupo ele não vê, ele não se enxerga como um cidadão, como um pertencente ali. Então, por isso que tem esses elementos de questões morais, porque isso está e faz parte de valores, né, de como ele está ali inserido naquele ambiente, né? E é muito importante a gente pensar um pouco sobre isso, que aquilo que as pessoas generalizam, né, como uma postura X para tal coisa, talvez não soe tão pragmaticamente assim, né? Então, quais ideias? Quais são essas ideias, né? Ideias associadas à busca de um equilíbrio social. O que seria isso? Uma sociedade justa, comprometida com a garantia de direitos básicos, como educação, saúde, trabalho, acesso à justiça. Aquilo que é básico, aquilo que mantém o indivíduo na sua condição de sobrevivência, de existência, isso traz para ele a tranquilidade. Isso traz para todos nós a tranquilidade, né? Se a gente tem algum problema de trabalho, desemprego e tem família, isso desestrutura a nossa concepção, a nossa percepção de pertencimento, né? Então, por isso que o trabalho, ele é muito importante, né? O trabalho, ele é
vamos dizer assim, a garantia dessa sobrevivência desse indivíduo. Então, quando falamos de um equilíbrio social, nós estamos falando dessas necessidades, né? Então, vamos pensar um pouco no Brasil, no nosso país, onde pessoas não comem, passam fome, né? E agora está tendo a reunião do G20 e a grande discussão, aí a porta de entrada da discussão tem sido essa questão sobre a fome no mundo, né? Essa é a pauta, né? E uma pauta proposta pelo Brasil. Então, discutir isso é essencial. Por que é essencial? Porque é uma realidade hoje de muitas culturas no mundo todo, principalmente culturas relacionadas à guerra, culturas que estão passando por guerras. Então, essa vulnerabilidade acaba abrindo portas para esse tipo de violência, né? Que é a escravidão, né? É a violência sendo, vamos dizer assim, mascarada num discurso de sobrevivência. E aí a pessoa se torna o quê? Vítima de determinados grupos, né? E que não sai dali. Às vezes morre naquela condição, né? E desaparece. E muitas vezes a pessoa não sabe, né? A pessoa não está vendo isso. Por quê? Por uma questão de necessidade, por uma questão de sobrevivência. Por isso que o trabalho ele é muito importante nesse ambiente. A pessoa estar trabalhando, promover condições de trabalho digno, condições de trabalho que possa trazer para aquela pessoa a sensação de pertencimento, a sensação de estar ali promovendo uma linguagem, né, que alcance pessoas e modifiquem e transformem e sejam transformadas em suas consciências em relação ao outro. Por isso que a igreja é um espaço importante para se fazer esse tipo de trabalho. A igreja, ela tem, vamos dizer assim, uma representatividade dentro da sociedade. Quando eu falo igreja ou a fé, eu não estou especificando igreja X ou Y, mas os espaços, né, de propagação de fé é essencial, porque ali as pessoas elas podem, né, e devem ouvir, né, sobre essa questão da justiça, da aproximação, do cuidado do outro e do trabalho, de um trabalho digno, né? Então, por isso que é muito importante. Vamos mais um pouquinho, aí eu vou trazer uma outra imagem aqui, que é bem interessante, do Ben Kiss. Essa imagem é uma imagem de 2018, ele fez isso. Ninguém sabe quem é esse artista, ninguém nunca viu o rosto dele, né? As obras, as artes que ele faz na rua é arte urbana, né, que se chama, são grafites. Esses grafites, ninguém vê ele fazendo. Então, hoje, ele vai em vários lugares do mundo promovendo essa arte. A arte vale uma fortuna. E a ideia dele é essa denúncia e ajuda também. Parte desse dinheiro que acaba sendo, vamos dizer assim, promovido, né? Promovido não, mas alcançado com essa arte, ele ajuda pessoas, né? Só que ninguém viu. E esse nem é o nome dele, é um nome artístico, né? Então, esse trabalho, ele foi uma exposição que ele fez em Nova York, a céu aberto. Não era um lugar fechado, mas eram em lugares da cidade. Ninguém sabia, durante 30 dias, ele fez tem um documentário sobre isso bem interessante. Durante 30 dias, ele foi fazendo uma arte por dia num local diferente e que ninguém sabia onde seria, né? Então, essas interferências urbanas, né, eram interferências bem consistentes, bem ácidas também. E uma delas é essa. Aqui ele usou uma imagem de um empresário, e esse empresário é como se fosse um chicote na mão, né, expulsando as pessoas, o empresário de um posto de gasolina, onde muitas pessoas ali ficavam
ficavam ali, muitas pessoas, moradores de rua, ficavam ali se protegendo. E esse empresário chega com esse chicote na mão, expulsando todo mundo daquele lugar. Então, a intenção é, claro, é lucro, é o comércio, e não as pessoas. Então, ele faz essa crítica, né, à questão da pobreza. E isso tem muita representatividade, até por conta do bairro que ele fez isso, que é o Brooklyn, né, que hoje ele tem uma outra dimensão em Nova York, ele tem um espaço que está crescendo bastante, mas durante muito tempo não foi um lugar, né, que as pessoas iam. Então, o que é isso? O que faz pessoas pensarem assim? O que faz a gente ter essa dimensão, né, de que o outro me atrapalha, de que a presença do outro me atrapalha, ou esse universo, vamos dizer assim, material, essa classificação social, ela me distancia de determinadas necessidades, né? Uma das coisas que o Kohn vai falar é sobre o advento da globalização. A partir do século XX, uma série de problemas sociais foram realçadas, né? O processo de integração econômica e cultural de diferentes nações agravou ainda mais as desigualdades sociais. Então, as desigualdades, elas acabam sendo, assim, um ponto evidente de que essas coisas não é simplesmente um achismo ou uma percepção de um pequeno grupo. Não, elas existem. Elas são reais, né? E isso vão criando fosso, vão criando distanciamento entre os humanos, né? A globalização é reflexo da terceira revolução industrial que está ancorada no desenvolvimento da ciência, tecnologia e informação. Então, hoje nós temos esse impulso enorme da tecnologia, né? E as informações, elas estão girando de uma forma muito rápida. E quando a gente se dá conta, aquilo que era tão necessário hoje se torna algo desnecessário amanhã. Ou se criam outras coisas que vão me atender numa determinada necessidade. Então, a própria linguagem, ela é uma expressão disso, né? Então, acompanhar esse movimento é algo muito, vamos dizer assim, é muito acelerado, né? E isso atinge a todos. Isso atinge as crianças, isso atinge os adultos, isso atinge as pessoas idosas, isso atinge a todo mundo. Então, perceber isso, essa velocidade, e ao mesmo tempo saber que há uma desigualdade social, nossa, nós vamos criando aí espaços dentro da sociedade absurdos de distanciamento. Então, ao mesmo tempo que a gente pensa assim, que se tem uma inteligência artificial facilitando a vida de todo mundo, nós temos pessoas morrendo de fome. Nós temos pessoas que não têm acesso à tecnologia. Nós temos pessoas que não têm acesso à informação. Pessoas que ainda não leem, não escrevem, né? Então, com tanto recurso, pessoas que não têm água encanada, pessoas que não têm saneamento básico, e às vezes dentro de uma cidade rica, de uma cidade que tem uma representatividade num continente, num país, sei lá, de uma forma muito grande, né? Então, essa imagem do Bankes, ela traz um pouco dessa percepção também, né? Como que os nossos espaços sociais, eles estão sendo distribuídos, como que as áreas, né, vamos dizer assim, o espaço geográfico, eles também são considerados, né, nesse ambiente, nesse contexto de convivência, né? Por exemplo, nós estamos aí, tem vários locais aí com guerras e conflitos civis e enfim. Essas pessoas estão em trânsito o tempo todo. Aqui na cidade onde eu moro, Londrina, ela é um caminho para isso, né? Londrina tem recebido muitas pessoas de fora, né, que estão vindo por questões, né, de guerra, por questões, enfim. Londrina se tornou um lugar
que recebe essas pessoas, né? Então, hoje, essas discussões, elas são importantes dentro da minha cidade. Elas são importantes dentro das igrejas. Por quê? Porque onde eu vou, nós temos trabalhadores de vários locais, né? Ah, mas a gente está falando de escravidão. Sim, nós estamos falando de pessoas que hoje elas estão aqui empregadas, mas muitas dessas pessoas que estão em trânsito, elas acabam sendo vítimas de violência desse tipo, de escravidão. Então, por isso que esse esclarecimento, né, a gente poder estar aqui conversando hoje sobre isso é de extrema importância, né? Essa outra imagem do Bankes, ele fez uma exposição, isso acho que foi na Europa, foi na Inglaterra, né? Que é o Dismal, que que significa sombrio. É uma crítica à Disney World, né? De algo lindo, maravilhoso, mas ele lá fez uma coisa mais chocante, vamos dizer assim, algo que mostrasse um pouco dessa realidade e da insatisfação. E aí é um bote, né? É um bote de refugiados, que ele traz essa imagem, né, nesse local, mostrando um pouco dessa realidade, né? Então, ele tem uma ação muito incisiva a respeito dessa questão sobre os refugiados. Ele defende a causa e tem investido muito na ajuda dessas pessoas, né? Então, o que seria a justiça social? A justiça social consiste no compromisso do Estado e instituições não governamentais em buscar mecanismos para compensar as desigualdades sociais geradas pelo mercado e pelas diferenças sociais. Então, nós temos um mercado de consumo. O consumo é exagerado no mundo. Como é que a gente sabe que esse consumo está em excesso? Pela quantidade de lixo que produzimos. E aí entra uma questão muito importante, que é essa questão ambiental, climática que a gente está vivendo, que também é um outro motivo das pessoas estarem se deslocando de um lugar para o outro, né? As migrações, os imigrantes, enfim. Isso afeta diretamente essa condição de vida desse indivíduo. Então, pensar em escravidão é pensar nessa cultura e cultura de justiça, né? Então, como e que mercado é esse que tem exigido tanto, né, que as pessoas consumam? É só a gente olhar o nosso lixo diário, o tanto que nós consumimos, o tanto que nós compramos, e às vezes por questões desnecessárias, né? Às vezes simplesmente pelo impulso, né? As redes sociais, elas são comerciais, enquanto que para algumas pessoas, as pessoas se iludem com as redes sociais como se fosse um espaço de entretenimento, e não é. Ali é um espaço comercial, né? De potencializar produtos por gente comum. Então, se a gente não para e não tem essa clareza, essa consciência, nós entramos nessa engrenagem, né? E pensar essa engrenagem significa a gente pensar as desigualdades que são estabelecidas nesses espaços. E essas desigualdades, elas acabam gerando também, querendo ou não, uma possibilidade de alguma coisa para alguém, né, que tem uma intenção de domínio, de controle, de poder do outro, né? Ou seja, um contrato de trabalho desumano, né? Uma forma de obrigar o outro a me atender numa demanda específica, né, de produção, de produtos, né, num custo baixo, né, e por aí vai. Né, esses extremos que a gente vê nesse contexto, tá? A gente já está caminhando aí mais para o final. E essa outra imagem do Bankes, ele fez na Cisjordânia, e essa imagem ele fez para mostrar o outro lado do muro, o que tinha e o que aquelas pessoas não podiam ter acesso, que aquelas crianças não podiam ter acesso, né? Que aquilo ali era impedido
que impedia a vista. Então, tudo isso, todas essas artes que ele fez, com exceção daquele Dismal, que é o espaço, né, de exposição, todas são interferências urbanas onde pessoas não veem ele fazer. Então, é uma grande expectativa. Vale a pena ler um pouquinho sobre ele, estudar um pouquinho sobre ele, porque ele vai muito contra essa coisa do consumo material, embora ele seja um artista, essa é a grande crítica que é feita a ele, embora ele seja um artista urbano, né, e ele acumula a arte dele hoje, em qualquer painel dele é uma fortuna, né, a grande crítica é, se ele não está preocupado com a questão material, por que ele continua fazendo arte? Mas ele faz arte justamente para mostrar para as pessoas o quanto que as pessoas consomem isso e o quanto que essas pessoas, o quanto que essa arte dele, ele devolve isso para ajudar e fortalecer esses trabalhos de pessoas vulneráveis, né? O autor John Rawls, ele estabeleceu 3 pontos para alcançar um princípio de equidade. Primeiro, garantia das liberdades fundamentais para todos. Isso é essencial, né? Igualdade de oportunidades. Então, se a gente está numa sociedade onde as oportunidades elas são restritas a um grupo ou a uma determinada classe, pronto. Isso já é um ponto de desigualdade, isso não vai trazer equidade, né? Manutenção de desigualdade apenas para favorecer os desfavorecidos, ou seja, essa desigualdade favorecer os mais desfavorecidos. Então, são pontos que a gente precisa refletir como princípio de equidade, e não só numa esfera política e institucional, mas numa esfera local, numa esfera, o que eu posso fazer aqui? Onde eu estou, para que isso se estabeleça. No meu modelo de liderança, nas relações pessoais, no meu trabalho, na forma de interpretar e entender as coisas, né? Alguns pontos que eu acho que é importante a gente destacar, né? A centralidade da justiça social está ligada à ideia de viver bem no Estado. Viver bem. O Estado e a organização da sociedade vêm desenvolvendo políticas públicas que possam fornecer políticas de compensação capazes de melhorar a vida das pessoas socialmente vulneráveis. É muito importante a gente pensar como que o Estado vem promovendo isso. E aqui, gente, é muito importante que isso independe da questão partidária. Isso é um compromisso de todo e qualquer partido político, para que isso promova para as pessoas esse viver bem. Então, isso é uma coisa que também merece um pouco da nossa atenção como forma de educação e entendimento, né? O que o Estado vai promover para que pessoas vivam bem, né? Então, isso é um compromisso. Isso é um compromisso que se deve ter com a sociedade, do Estado com a sociedade. Por quê? Melhorar a condição de vida de pessoas vulneráveis. Outro exemplo também é política pública que objetiva a diminuição de desigualdade, né? Então, investimento em educação, em saúde, justiça social que possa atender, de fato, as pessoas. Isso já vai diminuindo o impacto. É uma série de questões. É claro que tudo isso que eu estou trazendo é para a gente pensar um pouco diferente, é para a nossa cabeça começar a refletir e tirar a gente desse estado de juízo de valor de uma forma tão injusta, né? Porque fazemos os nossos juízos de valores aí em relação a essas situações, muitas vezes do meu lugar de conforto. E é muito fácil. É muito fácil chegar e falar assim, olha, tem que ter vontade, tem que ter esforço, né? Não é esse o caminho. Vontade e esforço. Mas são condições, né? Muitas vezes você vai ter na sua igreja, na sua comunidade, nos seus espaços, pessoas que trabalham o dia todo e que chega à noite, elas têm que dar conta de uma série de outras coisas. Meninos que têm desejo, por exemplo, de fazer uma faculdade
sei lá, de um curso que vai exigir dele uma dedicação maior, mas ele tem que trabalhar. E muitas vezes esse menino trabalha o dia todo, esse jovem trabalha o dia todo, chega à noite, ele tenta estudar, não tem energia, não tem condições físicas por causa do cansaço. Então, a gente não está aqui romantizando nada, mas também não vamos conseguir resolver tudo. Mas nós precisamos pensar e mudar nossa consciência, né, acerca do nosso papel, do nosso lugar que ocupamos. Eu sou professora, então a sala de aula tem sido o meu espaço para isso. Quando eu estou na igreja, eu procuro fazer do meu espaço isso. E se eu estou num contexto social ali explícito, eu costumo e procuro estar inserida ali, ajudando, contribuindo de alguma forma, né? É pouco. É pouco. É o que a gente consegue dar naquele momento, daquela forma. O importante é entender e ter essa consciência, né? A ideia de justiça passa também pela garantia de qualidade de vida a toda a população. Cabe ao governo oferecer saúde. Isso eu já comentei um pouco também, né? Caminhos para a justiça também. Garantia de igualdade de raça, gênero, orientação sexual. Para diminuir essas desigualdades, é fundamental existir políticas públicas de proteção às mulheres, negros, as pessoas mais vulneráveis, homossexuais e outras minorias. Nós não vamos resolver o problema de todos, mas nós podemos criar ambientes satisfatórios em relação a isso, né? Um outro ponto, aqui eu já comentei sobre as instituições, sociedade civil, que devem procurar assegurar os direitos. E aqui, essa imagem, ela é muito significativa. Essa foi a primeira, logo que saiu a guerra, logo que aconteceu a guerra da Ucrânia, ele fez essa interferência, né, de uma ginasta, um grafite de uma ginasta, que foi encontrado em meio aos escombros, que ele fez ali, uma interferência dele, né? Então, a justiça social é essencial para a coexistência pacífica dos povos e para o desenvolvimento social e econômico. Mesmo com a existência de tantos mecanismos de promoção de justiça, ainda existem sérias dificuldades para transformar. Essa imagem está sendo projetada, né? Beleza. Isso porque a pobreza e a discriminação e a negação dos direitos humanos continuam a marcar boa parte das relações humanas. Olha que triste isso, né? Nós temos aí direitos humanos e discriminação, negação dos direitos e a discriminação. Esse é o ponto-chave, né? Isso é a porta, vamos dizer assim, que acaba sendo arrombada, né, para que outras coisas se desdobrem e para que outras questões aí difíceis aconteçam, né? A gente já está indo aí para o último slide e eu queria deixar essa mensagem do Bankes também, né, que significa essa imagem da menininha com balão, acho que muitos já conhecem, né, que fala que há sempre esperança, né, there is always a hope, né, há sempre esperança. Então, que esse momento aqui possa despertar na gente uma consciência, uma percepção de identidade, de cultura, de lugar onde eu estou, para que essa justiça ela não seja injusta, vamos dizer assim, mas que seja uma justiça que alcance, né, que haja equidade, né, e que a nossa linguagem ela possa ser uma linguagem empática a essas questões, né, a essas vamos dizer assim, essas fragilidades sociais, né, que não sejamos só espectadores de notícias, de acontecimentos, e que não sejamos também pessoas que só lamentam isso, mas que sejamos pessoas ativas, né, funcionais na nossa sociedade, no lugar que ocupamos. Para quê? Para que a esperança seja sempre, não é só num determinado momento, mas sempre, em todo momento, né? Eu não sei agora, pastor, se a gente... as perguntas, as questões, os apontamentos. Agradeço. Obrigado, professora Denise. Imagina. Bom, uma das coisas que eu percebo, né, que
é pouco tempo, né, para a gente falar de tanta coisa que tem a respeito desse assunto. Outra coisa que eu estava pensando aqui também, enquanto você estava falando, é que, por exemplo, existem muitas conferências por aí que as pessoas gostam de participar, que são emocionantes, vibrantes, e um pouco diferente, né, de outras conferências. A gente pode dizer que a Conferência Liberdade para Todos é uma, vamos assim dizer, eu vou usar a expressão, é uma conferência meio deprimente. Por quê? A gente começa a se deparar com a realidade, com as coisas que estão acontecendo, com a impotência, muitas vezes nossa, de poder mudar esse quadro, e mais, da inatividade, da passividade da igreja e das pessoas, né? Por exemplo, você estava falando aí, eu estava vendo algumas colocações e eu fico pensando, né? As pessoas misturam muito a questão da justiça com política, né? Sim. Começa a politizar. E não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Ainda que muitos utilizam isso como desculpa. Mas não, a justiça ela não tem lado político, pelo contrário, né? Ela está fundamentada na palavra de Deus, nos ensinos de Jesus. Então, eu sei que as próximas palestras também vão ser no mesmo caminho. Sim. Né? Então, se você que está nos assistindo, participando da conferência, é uma conferência um pouco diferente, né, do que muitos estão acostumados. É algo que vai trazer no nosso coração questionamentos, posicionamentos e, quem sabe, tirar o sono, né, na hora de dormir. Sim. Tomara a Deus que isso aconteça. O senhor falou uma coisa que eu acho que é muito importante a gente também pensar. O fato, assim, o senhor comentou, assim, é um pouco deprimente. E eu acho que essa percepção da gente olhar para as coisas, tipo, é muito pesado, é muito isso, é muito aquilo, é que nos faz omissos da nossa existência. Sim. Né? Então, essa omissão, ela também é gerada por esse ambiente onde nós vivemos, de injustiça, de exploração, de excesso de consumo, né? Porque se você não consome, se você não tem, se você não se você não faz do jeito que é para fazer, você está fora. Está fora do né? contexto. E está fora do contexto, isso é muito ruim. Então, isso gera nas pessoas uma impotência mesmo. Mas aí é que tá. Por isso que eu gosto muito do Sermão do Monte, né? Porque aquele Sermão do Monte, ele é a expressão de potência pura de justiça e amor. Com certeza. Né? E isso, muitas vezes, para as pessoas, soa como algo romântico num mundo onde pessoas estão morrendo. Não. A esperança, ela é concretizada. Quantas pessoas se refazem em meio ao caos? Quantos refugiados, quantas pessoas estão aí se refazendo? E que elas olham e falam assim, eu estou vivo. As outras coisas acontecem. Então, a nossa cultura não é uma cultura de guerra, né? Então, eu acho que que bom que a gente está aqui, né? Nós temos algumas perguntas aqui. Eu vou pedir para o Matheus colocar no vídeo. Aproveitar já agradecer, né, o Matheus, que está nos ajudando aí na transmissão. Desculpa. E deixar o nosso agradecimento também à Faculdade Teológica Sul-Americana. Nós estamos transmitindo aqui a conferência direto aqui dos estúdios da faculdade. Então, o nosso agradecimento, né, à faculdade também pelo apoio que tem dado ao Ministério Liberdade para Todos. Então, deixa eu ver aí, posta aí, Matheus. Bom, vai demorar um pouquinho no meu delay aqui. Não sei se o William tem as perguntas fáceis aí para me passar, William. Eu vi que tem pelo menos umas 3, 4 perguntas aí. O Matheus vai me dar aqui as perguntas. Tá, então, primeiro, você já se deparou com algum caso de exploração ou escravidão humana nos ambientes que você frequenta? É uma, né? Tá. Deixa eu fazer mais uma, depois não sei se... a gente junta, né? Vai responder. Uma outra pergunta aqui. No tempo de Jesus, já existia escravidão.
Filemon era escravo e Paulo não falou nada que ele devia ser liberto. Como trabalhar a questão teológica da escravidão moderna? Bom, eu sei que você vai responder. Começou a aparecer. Essa pergunta foi do Ednei Ribeiro, tá? Ednei Ribeiro que colocou. Isso. Então, são duas perguntas, né? Uma, se você já pôde perceber de perto, né? Eu, por exemplo, né? Eu sei que quem vai dar a resposta é você. Não, mas rapidamente, né? Eu e o William, nós estávamos fazendo uma viagem para Angola e fomos ao consulado de Angola fazer o nosso visto. E naquela época, quem ia fazer o visto podia entrar. E se tivesse alguém junto com você, entrava todo mundo lá, ficava no hall, na sala, aguardando o despacho do visto. E naquele dia nós chegamos lá, tinha umas 12 mulheres, com trajes assim, bem diferentes, né? E para não entrar muito em detalhes, né? Mas logo me veio à mente exatamente a questão do tráfico sexual. Claro que a gente não pode falar nada, toda pessoa tem liberdade de ir e vir, e elas estavam ali para pedir o visto. Solicitaram o visto, nós também fomos embora. Quando foi 1 mês, 2 meses depois, um grande escândalo estourou em Angola, da qual era o presidente, William? O general de Angola que estava traficando essas mulheres para exploração sexual. Então, veja, nós quase que esbarramos, né? Com uma realidade. E naquela época eu nem imaginava o que poderia ser feito. Hoje, talvez, pela pouca experiência, mas já tendo, uma denúncia ou coisa parecida. Mas então, respondendo aí a essas duas perguntas. Olha, eu nunca tive um caso assim tão próximo, nesse sentido de uma escravidão, mas de estar e ver nesse contexto que o senhor falou, né, de exploração sexual, a partir de coisas sutis. Por exemplo, eu sou uma professora que faz 20 anos que estou num ambiente universitário. E nesse ambiente, não é difícil identificar meninas, né, jovens, que vêm de uma situação difícil e que ali, aquele espaço se torna um espaço onde elas são exploradas, sabe? Assim, isso é um contexto urbano, isso é um contexto local. Existem coisas mais hostis, né? Então, e eu tive experiência de algumas, assim, de meninas virem conversar sobre essa condição, né? Que era uma condição de sobrevivência e que a faculdade ali também estava sendo uma forma delas estudarem para tentar melhorar um pouco a vida delas, mas que elas não tinham condições nem de pagar aquilo e tinham de sustentar a família, e algumas com filhos e tudo. Então, esse tipo de violência, de exploração, né, que poderia, é uma prostituta, não é nesse juízo de valor, sabe, de um rótulo assim, mas olhar para isso como um ser humano sendo tragado por uma realidade, e jovens, meninas, né? É lógico que a gente senta e conversa, aconselha, orienta e fala o que pode falar e cria esse sentimento de força, de esperança, mas isso não é um trabalho tão assim pragmático. A gente fala e acontece. É um processo, né? Mas essa tem sido a minha experiência nesse campo, né? A outra questão em relação a Filemon, vou chamar os amigos universitários, teólogos, né? Mas uma coisa que não dá para a gente fazer, eu já vou falando assim, o que não dá para fazer? A gente fazer um anacronismo temporal, um anacronismo histórico. Eu pegar essa realidade de Filemon, naquele contexto específico, e trazer e tentar fazer uma análise na nossa perspectiva de justiça, de entendimento de direitos humanos, de questões desse tipo, né? Até porque também, Denise, por exemplo, quando a gente vê lá em Filemon, ele fala assim, né, Paulo não quis interferir,
Por outro lado, as recomendações que Paulo faz, Isso. se ele colocar em prática, deixa de existir esse tipo de escravidão. De relação, exatamente. Que é o que ele fez. Falou, ó, ele vai continuar escravo? Vai, mas faz de tal forma. Em outras palavras, ele estava pedindo uma liberdade, ainda que não interferindo, né? Isso. E, ao mesmo tempo, é claro que existe toda uma estrutura aí também que a gente precisa respeitar do texto bíblico, que é o próprio contexto, a língua original. Eu não estou usando isso aqui como uma desculpa para dizer para você assim, olha, não vou sair pela tangente com essa pergunta, né, em relação a essa pergunta. Mas, realmente, não dá para a gente fazer uma análise anacrônica, né, nesse contexto. Mas eu acho que o pastor aqui, ele traz uma coisa muito importante. Eu fico com a intenção de Paulo naquele contexto, que é exatamente isso que o pastor falou, né? A intenção dele é trazer para que aquele ambiente ali, naquela convivência, tenha um sentido humano, porque isso é muito cristão, o sentido humano que pode ser dado, né? Então, isso é necessário a gente pensar, isso é importante a gente refletir, né? A condição dele de escravo, de Filemon ser um escravo fugitivo e retornar para o seu senhor, essa atitude de retorno também é uma atitude humana, né, das duas partes, né? O reconhecimento da sua condição, isso eu estou falando dentro de um texto bíblico. Sim. Não dá para a gente trazer isso para os nossos dias e dizer, olha, devemos fazer assim com as pessoas e deixar ela na condição dela. Não, porque hoje nós já temos outro contexto. Hoje as pessoas podem ter outra realidade e modificar a sua realidade. Mas naquela especificidade ali do texto, eu respeito o texto e fico com essa intenção da ação e da atitude para aquele contexto tão, talvez, não posso dizer que seja hostil, mas que havia ali uma quebra de padrão, porque o escravo não precisava voltar e nem Paulo precisava dar aquele conselho para o homem, para o dono dele. Bom, nós temos mais algumas perguntas aqui. Uhum. O Paulo Chime. O Paulo é um aluno também da FTSA, acho que ele se forma esse ano. E ele também é participante do projeto Liberdade para Todos. Ai, que legal. Então ele pergunta assim, de que forma a compreensão bíblica sobre a liberdade e resgate pode moldar a atuação da igreja no acolhimento e na restauração de vítimas do tráfico humano? Nossa, perfeito. Eu acho que essa pergunta ela é uma pergunta desafiadora para as nossas igrejas, porque eu acho que tem 2 pontos aí que são 2 aspectos importantes. Primeiro é o comprometimento que a igreja teria nesse acolhimento, um comprometimento social, um comprometimento de representação quando ela acolhe, porque não é só acolher, mas é poder dar um direcionamento para essa pessoa, né? E o segundo aspecto, dentro desse aspecto de acolhimento, é papel da igreja isso, né? E o outro aspecto que eu acho que é essencial para essa igreja é a educação, é o ensino. Então, pastor, quando o senhor começa a sua fala dizendo, vamos discutir nas nossas igrejas, leva o livro, é exatamente isso, porque não adianta só acolher e não ter um ambiente que entenda isso, como está acontecendo. Vou dar um exemplo aqui em Londrina a respeito do papel que a Igreja Católica tem feito, dos Cáritas. Eles têm um trabalho fortíssimo em acolher, né? Refugiados, imigrantes, pessoas de vários locais, e a estrutura hoje deles é tão grande, eu sei porque eu conheço a assessora jurídica, a advogada que cuida do trâmite de documentação, a estrutura deles está tão robusta que a própria prefeitura tem se beneficiado dessa estrutura porque não se tem um trabalho tão consistente como o deles. Mas isso não foi um trabalho da noite para o dia, isso foi um trabalho que foi sendo construído. Então, essa construção, ela passa pela educação, pelo ensino, que eu falo que é essencial, por isso que esse projeto, né, a respeito, né, que é fruto, o livro é fruto disso, ele é importantíssimo da gente divulgar e, ao mesmo tempo, não negar o papel da igreja.
como instituição, como representação social e também como posicionamento político perante a sociedade. Sim. Né? Então, isso é muito importante, mas para isso esse ambiente precisa estar preparado. Né, para poder dar os direcionamentos. E outra coisa, a igreja não precisa fazer isso sozinha. Pensando nas igrejas evangélicas, ela pode criar parcerias, né, ela pode criar núcleos, né, comissões. Temos o conselho de pastores aí nas cidades que podem criar um departamento Exato. específico para isso, enfim. Ok, bom, tem mais 2 perguntas aqui. Uma é do Leonardo lá de Portugal. O Leonardo também ele participa do projeto Liberdade para Todos para a Europa. Ai, que bacana. E amanhã ele vai ter uma palavrinha devocional com a gente. Uhum. Mas antes da pergunta do Léo, que é para você, Uhum. eu vou ler uma aqui, que é do Sidney, e eu vou responder. Ok. Porque eu não sei se é uma pergunta, se é um desabafo, né, Sidney? Mas eu entendi sim a sua pergunta. Ele diz assim: podemos considerar como um tipo de escravidão do indivíduo quem se submete àquele que lhe paga de forma considerável, porém que lhe tira a vida pessoal, familiar e social? Por que eu falei, né, que eu vou responder? O que difere a escravidão ou o abuso do que da pergunta que ele está fazendo? Primeiro, quando a gente começa a ver o que de fato é a exploração do ser humano nas mais baixas situações e o que é a exploração de trabalho análogo à escravidão e tudo isso, a gente vai ver que isso não é nada. Mas o que realmente pontua se é uma escravidão é a liberdade de eu poder dizer, chega, para mim, Perfeito. acabou. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. não quero me submeter, então estou saindo. É claro que é muito comum as pessoas que querem buscar um posicionamento profissional de trabalhar e realmente esquecer da família. A gente tem muitos exemplos de pessoas que se dedicaram. Eu não estou falando só de empresários, não. Estou falando de pastores que dedicam, às vezes, a sua vida à igreja e esquece da família. Sim. Então, não é uma escravidão, nem outro tipo, porque você tem a condição de falar, para mim, chega, estou indo embora. Ah, mas se eu perder emprego, não vou arrumar outro. Mas você tem a opção. Tem a escolha. E a questão da escravidão humana, ou do abuso, né, do ser humano, é de você não ter opção. Você está preso. E para você se libertar, você precisa de auxílio, de ajuda de outras pessoas, de organizações governamentais e não governamentais para se libertar. Exatamente. Então, Sidney, trabalha aí, né? Ganha o seu dinheiro e na hora que você achar que deu, pula fora e cuida da família. E tem um aspecto aí que é a questão, assim, nesse caso, que há um abuso nessa relação de empregador e empregado, a própria lei, assim, a lei trabalhista, ela tem parâmetros, Sim, né, que exatamente. te dá direito e tudo. Então, é só o fato de saber que você está amparado pela lei e que você tem essa escolha, isso já é um exercício de liberdade. E também a gente tem muito casos que a pessoa não fala nada, mas quando ela sai, ela entra com um processo contra a empresa e ganha, porque tudo houve aquilo um que excesso, né? houve um excesso. Houve um excesso. Então não é o caso da escravidão. O Leonardo, ele falou assim, achei muito interessante a ideia da linguagem e cultura. Durante o tempo que tenho vivido aqui em Portugal, percebo cada vez mais que estamos imersos em uma cultura de individualismo e materialismo. É a situação da Europa, né? Aí ele pergunta, ele emendou aqui, como podemos nos inserir em um contexto cultural que, ao invés de promover pertencimento, tem intensificado a individualização das relações e das pessoas, focando mais no egoísmo do que nas necessidades ao redor? É verdade. Esse individualismo, esse egoísmo, né? Eu falo que é uma das questões que vem aí com essa liquidez, o mundo líquido, né? O Bauman vai falar isso, tem outros autores que escrevem sobre esse campo da filosofia, do pós-modernismo, que vem falar também. E eu penso assim, eu entendo que esse tom
quando nós temos uma crença, eu falo que a religião ela ajuda muito nessas aproximações e nessas relações. Eu não estou aqui especificando X ou Y, mas ela humaniza. Então, o quanto mais a gente pode humanizar as nossas relações, isso vai desconstruindo essa ideia do individualismo. Então, hoje as pessoas foram educadas, não, elas estão sendo empurradas a viver no ostracismo, num lugar quieto, numa reclusão, fora, porque senão, que vão pensar de mim, né? Então, existe muito essa preocupação. Mas pensar o mundo hoje, nessa perspectiva, e deixar isso paralisar, é muito... Eu falo assim, isso não é bom pra gente. Isso não é bom pra gente, né? Tá aí a pandemia, o que causou, né? O impacto da pandemia com esse isolamento social, o que isso gerou, e muitas pessoas têm sequelas disso até hoje, né? Desse isolamento, a sequela emocional. Então, uma das coisas que eu entendo é humanizar ao máximo. A gente não precisa, nós somos seres humanos, precisamos uns dos outros, essa humildade, ela precisa fazer parte, é aí que eu falo que a crença, a fé, a religião, ela ajuda muito, quando realmente eu estou convicto de que isso é importante, né? Então, os nossos espaços religiosos precisam tratar isso não como super cristãos ou super espirituais, não, mas mostrar que a nossa espiritualidade, ela é um espaço para realmente a gente se aproximar do outro e mostrar as nossas fragilidades, assim como qualquer pessoa tem, e tratar isso de forma honesta e respeitosa. Acho que isso é muito importante. Bem. Bom, como a gente tem mais uma palestra daqui a pouco, sim, quero agradecer a Denise, obrigada. A doutora. Muito obrigada. E falar, né? Bom, as pessoas que estão inscritas, todas elas vão receber esse livro. A SMI, Sociedade Missionária Internacional, fundada em 2005, tem uma história marcada pelo compromisso com a missão de Deus. Por 19 anos, representou assim, Serving in Mission no Brasil, e agora, segue de forma independente, mas com o mesmo propósito firme: alcançar os não alcançados, praticar a missão integral e promover o discipulado. Alcançando os não alcançados. Nossa prioridade é levar a mensagem do Evangelho a comunidades que ainda não foram tocadas, onde é necessária uma presença transcultural para que a mensagem de Jesus seja compreendida e recebida. Praticando a missão integral, acreditamos que é bíblico atender à totalidade das necessidades humanas. Por isso, nossa atuação envolve cuidado holístico, buscando transformar vidas em todas as suas dimensões: corpo, alma e espírito. Discipulando e plantando igrejas. Ensinamos a palavra de Deus para fortalecer a fé e conduzir os cristãos à maturidade espiritual. Também atuamos na plantação de igrejas, que são locais de adoração, edificação e disseminação do Evangelho ao mundo. Treinando e enviando. Capacitar líderes e equipes de igrejas para que possam cumprir a grande comissão é parte fundamental do nosso trabalho. Proporcionamos ferramentas e formação para que as igrejas sejam bases sólidas para missões e alcancem os não alcançados. A SMI oferece inúmeras oportunidades para você se envolver, como plantação e revitalização de igrejas, atuação na área da saúde, médicos, enfermeiros, tradução da Bíblia, evangelização de povos minoritários, administração e logística, ajuda humanitária e obras de misericórdia, combate à escravidão humana, tecnologia da informação, mídias sociais, artes, música e mais. Junte-se a nós e faça parte dessa missão que transforma realidades. Entre em contato e saiba como você pode contribuir.